Doutrina espírita, luz na educação da nova era. Vamos embelezar o planeta com a educação? Vamos! É a proposta da noite, é o nosso convite. A pergunta aqui é: onde tudo isso começou? Já que nós estamos no 60º encontro, vamos descobrir? Há 60 anos atrás, foi iniciado um caminho, uma estrada iluminada, com a finalidade de clarear o caminho de todos que passariam por ela. O encontro de evangelizadores e educadores espíritas de Franca. O futuro das crianças de Jesus estava traçado, suas estradas pavimentadas. As lições do Evangelho chegariam aos pequenos corações e lhes mudaria o jeito de olhar o mundo, a forma de encarar os desafios da vida. Passariam eles a se verem como espíritos imortais. Enfim, mudaria seus destinos para sempre. Trabalhadores dedicados vieram reencarnar na Franca do Imperador para esse propósito. Movidos pelo ideal espírita, eles trouxeram a pedagogia, a arte, histórias, as mais encantadoras, músicas que tocavam os sentimentos, fundaram escolas que acolhiam as crianças de Jesus, todas elas. Convidaram os evangelizadores de Franca que quisessem seguir com eles. Transformaram dificuldades em aprendizado, desafio em testes para a fé, testes para a perseverança, testes para a evolução. O caminho seguiu, mas as trabalhadoras foram pegando a tocha iluminadora, iluminando a estrada, trazendo seus trabalhos e suores, contribuições e atualizações, firmes no Evangelho de Jesus e na doutrina de Allan Kardec, aprendendo e ensinando, seguindo sempre. A evangelização é uma das coisas mais boas que pode ter para orientar essa nova geração que está chegando. Os pais precisavam participar mais desta evangelização para eles, assim, incentivar cada vez mais seus filhos no estudo do Evangelho, que é a obrigação nossa dos pais. A educação é de forma espiritual. A história continua. Hoje nós estamos aqui escrevendo essa história. Mas vamos começar então? Como será a nossa noite? Noite de abertura. Vamos começar com Jesus, o semeador do amor. Sua forma de educar mudou as eras e vai nos levar à regeneração. Como seria um mundo totalmente integrado na doutrina de Jesus? Um mundo bom com Jesus. Como seria? Quem vai nos contar é o Rodolfo e a Anne. Dizem que primeiro veio o verbo, dizem que do verbo fez-se a luz.
Dizem que primeiro tinham nada, depois do nada veio tudo e fez um boom. BUM! Nessa explosão iluminada, nada escapou de acontecer. Tudo se espalhou pelo espaço, até um dia aparecer eu e você. Tinha cometa, tinha planeta, meteoro, lua, estrela, supernova, muito velha se espalhar. Sempre que uma estrela se espremia, um elemento aparecia, novidade sem parar. BUM! Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rodolfo. A Anne está vindo ali. Nós somos do Templo Espírita Vicente de Paulo. E viemos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Jesus, sobre esse mundo bom. Como seria, como a Anne disse, esse mundo regenerado. Vamos aguardar aqui só um minutinho para a gente poder colocar os slides aqui. Bom, então agora a gente já criou o planeta, já temos cometa, já temos o universo todo montado, né? Que Jesus criou. E nesse universo nós temos o nosso planeta, né? O planeta Terra, que recebeu ninguém mais, ninguém menos que o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, né? E é quem nos inspira a trabalhar, principalmente aí com as crianças, nosso modelo e guia. Vamos então ver um pouquinho o porquê, né? Até é difícil falar isso, mas das características marcantes de Jesus enquanto educador, né? Enquanto evangelizador. Quais as características que ele tinha, né? Nós consideramos, acredito que todos aqui, que Jesus foi o maior evangelizador de todos os tempos. Mas o que fazia ele ter tanta verdade ao falar, né? Então, primeiro é a própria propriedade ao falar, porque ele acreditava, ele vivia, ele era o que ele falava. Ele simplesmente não estava passando um ensinamento, ele estava dizendo a verdade que ele era, né? Com isso ele vivia o amor. Jesus vive, né, até hoje o amor, é o maior exemplo de amor que nós já tivemos, o verdadeiro amor, o amor justo, o amor carinhoso, aquele amor que é maior até do que nós mesmos conseguimos descrever hoje, né, como um sentimento. Ele também era exemplo, porque nós sabemos que o exemplo arrasta. Então ele não apenas falava, mas como ele também fazia, né? Todo mundo que ouvia as suas pregações, que ouvia as suas parábolas, porque Jesus, afinal de contas, falava através de parábolas, né? Ele educava através de parábolas. E isso é muito o que a gente acredita, a gente vai falar um pouco depois, mas nós precisamos, para tocar o coração dessas crianças hoje, enquanto evangelizadores, nós precisamos de ir até o universo delas. Nós precisamos de contar histórias que toquem os corações delas também, né? E também Jesus acreditava na bondade, né? Jesus acreditava na bondade de todos, da mulher que tocava na roupa dele, da outra que estava, né, nos caminhos da vida e que ao conversar com ele a perdoava e pedia para que ela não errasse mais, mas sabia que dentro do coração existia a bondade, que essa bondade tem que ser exaltada e não as coisas ruins que aconteceram até então. Então, isso são algumas das características das quais a gente vai explorar um pouquinho aqui. E acreditar na bondade também significa acreditar em nós, no planeta, na natureza. Acreditar que este mundo, ele já é bom, ele não vai ser, ele já é. Nós só precisamos mudar o nosso olhar para enxergar. Então vamos ver um pouquinho como é que a gente muda esse olhar. É muito comum a gente escutar, né? As pessoas tendo um olhar muito pessimista com relação ao futuro. Antigamente, quando uma mulher ficava grávida, era motivo de alegria,
muita gente se alegrava, ai que bom, mais um filho, que bom. Hoje já ficou meio que é mais comum da gente achar aquelas pessoas que se entristecem. Ah, mais um que, nossa, coitado. Então, será que a gente não precisa ter um olhar um pouco mais otimista da vida, do mundo? Porque às vezes a gente se esquece de quem está no comando. Jesus está no comando. Se a gente não acreditar que tudo que está acontecendo é para o bem, a gente não consegue evangelizar as crianças. Porque se a gente não mudar internamente a nossa crença, como é que nós vamos passar isso para frente? Né? Então a gente não pode esquecer que está tudo programado para ser bom e para dar certo. Né? A Heleninha sempre fala, eu te veio para dar certo, não foi para dar errado. E é o nosso mestre que está comandando tudo isso. Tá? E com isso a gente pode aprender a identificar algumas coisas. A bondade não é diferente de nada na natureza, né? O amor. E tudo na natureza é abundante. Não tem nada na natureza que é só um pouquinho. Quando uma árvore de uma semente desse tamanho, ela dá frutos, olha a quantidade de fruto que a gente tem em uma jabuticabeira que veio de uma sementinha. Quando chove, que nem choveu agora há pouco, não cai 3 gotas. É para valer. A natureza ela é abundante, a bondade é abundante, o amor é abundante. A gente só precisa mudar um pouquinho o nosso olhar para poder entender isso, para sentir isso, para a gente conseguir passar essa verdade para as crianças que nós estamos evangelizando. Né? Nós também precisamos aprender a ver e educá-los a ver a beleza. Vamos começar usando o exemplo dessa flor aí. Olha quanta beleza tem numa flor que foi produzida pela natureza. Tem degradê, tem tons que se combinam, né? Tem verde, tem o lilás, tem o amarelo. É de uma delicadeza e de uma beleza que ninguém consegue reproduzir isso, né? Isso é obra divina. Se Jesus, ao programar tudo, Deus, né, na criação do universo, é capaz de produzir uma coisa num detalhe tão pequeno, por que é que na nossa vida, com a gente, seria diferente? Na natureza tudo tem beleza. E essa beleza a gente precisa aprender a ver e a praticar. Porque a beleza também ela não está só no que a gente vê, mas na forma com que a gente fala com o nosso evangelizando, na forma com que a gente fala com outra pessoa que está em casa, ao escolher as palavras, ao fazer um gesto de carinho. A prática do dia a dia exige a beleza. Se a gente está buscando um mundo regenerado, a beleza ela é parte da natureza, ela é parte da criação de Deus, então ela precisa ser vivida e ela precisa ser sentida. E também, além de abundância e diversidade, e beleza, a gente também tem uma grande diversidade. Aqui a gente está usando exemplos do reino vegetal, mas a gente tem a diversidade em tudo, uma diversidade gigantesca de espécies de animais, diversidade de frutas, de legumes, e nada é igual a nada. Assim como nós. A gente precisa entender que apesar de toda a diversidade que a gente tem, é o diferente de cada um que vai gerar o equilíbrio. Então, quando a gente está numa sala evangelizando, a gente precisa entender que cada criança é um ser diferente. Mas que cada criança, tendo a sua individualidade respeitada, vai gerar um equilíbrio para que a gente consiga viver em um ambiente melhor, em um ambiente mais ameno, em um ambiente onde a gente tenha beleza, onde a gente tenha leveza, né? Sem a gente precisar se preocupar. Aceitar a diferença do outro, a diferença de tudo da natureza, nos deixa mais leves, né? E o que eu ia falar, quero complementar aqui com relação à diversidade, que assim, a gente só vai conseguir enxergar cada criança no seu potencial se a gente sair um pouco daquela caixinha que a gente está acostumada a colocar todo mundo. Ah, porque criança tem que ser assim, assim, assim. Então, às vezes a gente tem já construído um padrão muito rígido, né, internamente, e se a gente não estiver aberto e não começar a desconstruir isso, a gente não vai conseguir enxergar a beleza e a potência de cada criança que está ali na sala. Então, isso é importante. Só lembrando uma coisa antes de ir para frente, da abundância que eu queria ter falado,
há uns anos atrás, quando eu estava no Coen, a Carol falou uma coisa pra gente, isso mudou, assim, me marcou muito, né? É um exemplo simples, mas que a gente tem medo, às vezes, de viver na abundância e o universo, a espiritualidade não tem. Ela falou que é um exemplo disso, isso me marcou. A gente coloca, quando às vezes vai no centro, ok, porque está ali dividido, mas a gente vai pôr água para fluidificar em casa, a gente às vezes põe um pouquinho no copo, assim, ela falou, gente, bota a jarra. A espiritualidade já está ali para poder fluidificar a água. Para que vocês estão naquele pouquinho? Aceita que a natureza te dá mais, aceita que a espiritualidade vai te fornecer mais, então espere mais que você recebe mais. E aquilo ficou gravado assim na minha memória, né? Então toda vez que eu ponho um pouquinho, não, põe a jarra inteira, já que já está fazendo, vamos fazer direito, né? Em casa dá para fazer, né, gente? Então, para tudo isso, de uma forma bem resumida, o que Jesus veio nos ensinar e o que nós precisamos fazer para que a gente consiga chegar nesse planeta regenerado é a famosa reforma íntima. E essa reforma íntima, ela só vai acontecer quando a gente mudar o nosso próprio padrão, porque a gente espera muito a reforma íntima do outro, a mudança do outro, que o planeta se regenere, que de repente a gente amanhece, nossa, hoje então, dia 1º de janeiro de 2025, o planeta está regenerado. E não é assim que vai acontecer. Nós temos que fazer essa mudança, nós precisamos sentir essa regeneração, nós precisamos praticar isso. Sem essa prática, sem essa reforma íntima, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente tanto almeja. Agora, pelo contrário, nós vamos, só basta a gente virar a chavinha e fazer um clique. E para que a gente possa passar os ensinamentos daquele que foi o maior evangelizador de todos os tempos de Jesus, a gente precisa viver isso. Então, nós, enquanto evangelizadores, se a gente não acreditar naquilo que a gente está falando, se a gente não acreditar que o mundo é bom, se a gente não acreditar que o amor existe, que a bondade existe aí na natureza, a criança não vai sentir verdade. Vai ficar aquela coisa maçante, redundante, que não vai para frente. Aquela aula que às vezes fica chata na evangelização, que a criança não quer porque ela não sente verdade. Então, sentir o que você está ensinando é uma das primeiras coisas que a gente precisa para a gente se conectar com esse novo mundo, se conectar com os ensinamentos de Jesus. Então é isso, só depende de nós, né? Se a gente não se regenerar, a gente nunca vai chegar nesse mundo regenerado. E nós, como evangelizadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é apresentar Jesus, apresentar esse mundo bom, apresentar uma segurança, um norte, algo que vai direcionar esse ser para a vida. E por isso que a gente precisa estar muito, muito seguro e, claro, confiante na espiritualidade, porque a gente faz só uma parte pequena, mas a espiritualidade é a que mais trabalha. Mas a gente precisa estar com o coração aberto, a gente precisa estar disposto, com vontade, para que a espiritualidade haja e que assim a gente consiga marcar e dar uma segurança realmente para a vida e para essas crianças conseguirem enfrentar as dificuldades que vão aparecer. A gente precisa transformar, cada um pode transformar o seu próprio mundo nesse mundo bom, nesse mundo regenerado. A gente não tem que esperar uma data marcada, 2050, 2000 alguma coisa, né, que se fala aí. A gente não tem que esperar, ele pode começar agora. Basta a gente ser a mudança. Basta que se a gente... Pode ser uma casinha pequenininha, desse tamanho, ó, mas que a gente viva na alegria, na bondade, na beleza. Porque se não for assim, não vai. Uma hora vai virar chavinha. Pode ser agora, né? A gente tem que se permitir sonhar. A gente, às vezes, conversando em outros encontros com evangelizadores, a gente sente uma grande dificuldade das pessoas hoje em sonhar. Em sonhar junto com a criança, em acreditar nos personagens que elas estão vivendo, em passar essa verdade para a criança, porque sem o lúdico ela não vai aprender. Então sonhar é uma coisa que hoje em dia está muito perdida e a gente precisa voltar a sonhar, porque assim a gente se conecta com a criança. A gente precisa voltar e se permitir amar, se permitir desfrutar, porque a gente trabalha, hoje não se permite descansar, permitir sentar e contemplar a natureza, em ver a beleza da natureza, permitir se abraçar, ter momentos em família. Tudo que a gente precisa
é começar a viver neste novo mundo. Certo? Vamos começar agora? E ensinar, gente, as crianças que a gente não precisa esperar ter aquilo para que aquele sentimento de realização se cumpra. Então, não precisa esperar ter uma casa bonita para eu ser feliz com a casa que eu tenho. Isso é o que a gente aprende, né? Que a gente tenta ensinar para as crianças na evangelização. Então, esse sonhar e fazer a criança enxergar a beleza no que ela tem, no contexto em que ela está, nos amigos que ela construiu, nas amizades que ela construiu, com a família que ela tem. Então, tudo isso faz parte do nosso acreditar e do nosso sonhar, e da gente ensinar a criança a fazer isso também, tá? Então, agora, eu vou propor para vocês, vamos ver se vocês estão bons de sonho, de visualização, de meditação. A gente vai fazer uma vivência com vocês, tá? Então, eu vou pedir para que vocês respirem. Vamos começar com algumas respirações profundas. Soltem o ar, inspirem profundamente e vão se acalmando. Vamos pensar em Jesus, vamos pensar no nosso mestre guia. Vamos imaginar que nós estamos caminhando em um lugar que a gente ainda não sabe para onde que é. Mas de repente vem alguém e segura na nossa mão. Esse alguém é Jesus. E ele nos convida a conhecer o mundo dele, que é um mundo regenerado. Lá onde as pessoas são gentis umas com as outras, são acolhedoras, generosas, respeitosas. Onde o clima é ameno, onde o ar tem aromas diferentes, onde existem muitas cores, muitas flores, muita beleza. E quando a gente caminha com Jesus ao nosso lado, de mãos dadas, a gente simplesmente vai. A gente vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe para trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar, atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade.
obrigado. Osni e o coral lá no centro. Eli, é com você. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês foram transportados, nem que for 1 minuto para esse mundo. Estava bom demais. Nós agradecemos, Anne e Rodolfo, pelo esforço, pela parceria renovada. Muito obrigada a toda a equipe. Que delícia, mas a gente vai continuar aqui, trazendo para nós esses educadores que influenciaram a educação espírita. Então, o grande foi Jesus. Depois dele, veio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez a pergunta que nós vamos fazer, cada um vai fazer a si mesmo nesse encontro. Senhor, o que queres que eu faça? Vocês já se perguntaram? Vão se perguntar. Muito bem, eu vou convidar a menina, o Gilberto. Sejam bem-vindos. E eles vão trazer a caridade segundo São Paulo. É um hino ao amor, um hino à caridade. Boa noite a todos. Eni, obrigado pelo convite de estar aqui. A Milena, obrigado pela harmonização musical. A Eni me convidou há um tempo atrás para estar aqui falando esse poema, né? Esse poema de amor e caridade, que está na epístola, na primeira epístola aos Coríntios. E eu fui ensaiar, estar falando ele aqui para vocês, de cor, né? No dia 1º desse ano eu estava na casa do meu irmão, passando a virada de ano. E eu falei, você sabe, eu posso recitar aqui para você? E aí tem um trechinho da epístola em que Paulo fala assim: se ainda que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse a caridade, isso de nada me aproveitaria. Ele falou assim, mas não tem uma contradição aí? A pessoa já está fazendo a caridade, que é entregar todos os bens para alimentar os pobres, mas como é que se eu vou fazer isso sem ter a caridade? E aí é que a gente entra no sentido profundo e cristão que Paulo de Tarso traz nessa epístola sobre a caridade. Não basta só entregar os bens aos pobres, não é isso a caridade. Ele estava explicando à comunidade dos coríntios o que era a verdadeira caridade cristã. E esse é um trecho da epístola dele muito inspirado e muito profundo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Aí eu vou pedir para a Milena, então, a harmonização musical. Diz Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, eu seria apenas como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse tamanha fé, capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria.
ainda que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, isso de nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é prestativa. A caridade não é invejosa, não se ostenta, não se infla de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois limitada é a nossa ciência, como limitada é a nossa profecia. E quando vier a perfeição, tudo que é limitado desaparecerá. Restarão então estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Milena. Nós vamos seguir, então, trazendo mais educadores. O próximo, na linha do tempo, é Pestalozzi. Tanto influenciou Allan Kardec. Pestalozzi trabalhou muito a tríade cabeça, coração e mãos. E quem vai trazer o Pestalozzi para nós é o Cristo Consolador. A Cleire, sejam bem-vindos. E é por isso, meninos, que temos que valorizar a nossa natureza. Bom, por hoje é isso. Até amanhã. Tchau. Nossa, professora Juliana, não sabia que tinha usado aqui. Sim, Luiz, vocês perceberam o quanto isso nos ajuda, nos ensina? Demais, tá? Então vamos normalizar. Juliana, estou adorando essa história aqui fora. Vivenciando a natureza, essa forma de ensino, parece dar muito resultado. Eu vejo os alunos com tanta felicidade. Sim, Isabela, e esse é o objetivo da escola. E que inspirou essa pedagogia tão interessante? Aquele que foi homenageado com o nome dessa escola. Pestalozzi? Quem foi ele? Não o conhecem? Então hoje vocês irão conhecer. Johann Henrique Pestalozzi, este é o nome da pessoa de quem vou falar bonito, pois foi uma alma muito boa. Pouca gente o conhece, pois gente da atualidade costuma logo esquecer quem faz bem à humanidade. Mas o que foi Pestalozzi? Agricultor, escritor, filósofo, fabulista e melhor, educador. Tinha tanto amor à infância que resolveu dedicar uma vida inteira e nobre a fazer da escola um lar. Isso porque em seu tempo a escola era uma prisão, onde as crianças sofriam palmatória e humilhação. Bom dia, classe. Senhor Bernardo, que letra é essa? Mas não é possível. De novo, ajoelhe-se naquele canto. Está de castigo. Senhorita Gomes, leia essas letras. Mas qual é o seu problema? Não estuda. Palmatória para servir de exemplo. Palmatória. Desde pequenininho, Pestalozzi já queria fazer algo diferente, trazendo ao povo alegria.
Pois então preste atenção neste destino tão belo, de um homem que veio a ter uma escola num castelo. No castelo? Que interessante. Mas como tudo isso começou? Venham, vocês irão ver. Em Zurique, na Suíça, nascia um bom menino, mas logo morreu seu pai, ficou órfão preguiça. Com os irmãos, João Henrique, seu nome já traduzido, teve infância muito pobre, mas a escola foi trazida. De que gostava Joãozinho? Era de estar com o avôzinho, que era pastor protestante, mas lhe orientava o caminho. João Henrique tinha um desejo muito nobre. Quando crescesse, queria ajudar o povo pobre. Mas cresceu e foi fazer estudos de teologia. Mas Deus lhe mostrou-lhe outra vida. Quando leu um certo livro, Emílio, ou da Educação, o autor Jean-Jacques Rousseau tocou o seu coração. É que nesse belo livro falava-se que a criança deve ser amada e livre. Era um livro de esperança. Dizia também Rousseau que o ser humano deve voltar para a natureza com pureza e alegria. Pestalozzi foi à ação. Logo fez seu casamento. Ana, moça bondosa, tinha o mesmo pensamento. Eu vos declaro casados. Casados foram morar no campo, numa fazenda, e trabalhavam bem duro para ter alguma renda. Logo tiveram um filho, Hans, para a alegria dos pais. Mas não bastava só isso, queriam trabalhar mais. O ser humano precisa cultivar mente, sentimento e caráter. Fizeram da própria casa uma grande escola lar, onde as crianças do campo vinham também estudar. E por lá elas brincavam com amor e cantoria. Junto a Ana e João Henrique viviam com alegria. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul como ela, viajando a Pequim ou Istambul, e do mar com a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo sem. Se a gente quiser, ele vai pousar.
despereço. Por causa de más colheitas, eles foram à falência. Foi verdadeira desgraça com Pestalozzi na rua. Ana abrigou-se com Hans em casa de amiga sua. Muita gente já achava que Pestalozzi seria, por toda a vida, mendigo e nunca mais se ergueria. Isso é o que o povo pensava, mas Deus não queria assim. Pestalozzi iria cumprir sua missão até o fim. Meu amigo João Henrique, você tem muito talento. Por que não se torna um escritor para ganhar a vida? Acha que daria certo? Eu tenho certeza, não. Está muito bom. Algumas correções eu tenho certeza. Estará ótimo. Um amigo o encontrou e, como era editor, aconselhou Pestalozzi a tornar-se escritor. Muito bom te encontrar mais uma vez. Felicidade, sucesso e com Deus. E Pestalozzi deu a publicação romances, poesias, fábulas e livros de educação. Ficou muito conhecido como famoso escritor e em livros punham ideias de fraternidade e amor. Passou mais de 20 anos escrevendo sem parar, ganhando a sobrevivência para seu filho educar. Mas, para a tristeza dos pais, Hans, seu único filho, não conseguiu estudar. Era doente e sem brilho, pois ia devagarinho a vida na região, quando estoura na Suíça revolta e revolução. Foi então que Pestalozzi voltou-se à sua missão, de socorrer as crianças e lhe dar educação. Pestalozzi assumiu mais de 70 orfãozinhos. Ele e uma governanta cuidaram deles sozinhos. Logo outras guerras vieram e acabou-se a experiência. Mas as crianças guardaram para sempre essa vivência. Depois disso, outro desgosto teve Pestalozzi então. Morre o filho aos 30 anos, ferindo-lhe o coração. Mesmo assim, não abandona o seu maior ideal: fazer uma escola livre, divertida e natural. Conduza o seu filho pela mão às grandes cenas da natureza. Ensine-o na montanha e no vale. Lá ele ouvirá melhor os seus ensinos. Mas, nesses momentos de liberdade, deve ser a natureza que ensina e não você. Somente aos 58, no caminho da velhice, Pestalozzi realizou seu sonho de meninice. Na cidade de Yverdun, deram-lhe antigo castelo, com bosques todo ao redor, perto de um lago tão belo. Lá estava a escola sonhada, com os portões sempre abertos, a criançada feliz e Pestalozzi por perto. Escola onde cada qual desenvolvia o seu dom e onde também se aprendia a ter amor e ser bom. Mestres e alunos saíam em aulas a passear, nas montanhas e nos lagos, pessoas a visitar. Tudo era paz e alegria entre Pestalozzi e os seus.
Em Verdun se aprendia como estar perto de Deus. Muitos anos se passaram e Pestalozzi, já velho, contava aos filhos alunos parábolas do Evangelho. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vieram os pássaros do céu e a comer. Outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, as queimou, porque não tinham raízes. Outra parte nasceu, caiu entre os espinheiros. E os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra parte, enfim, caiu em boa terra e deram frutos, cada grão rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. 200 anos se foram desde sua fundação e nunca houve no mundo escola com tal visão. Pestalozzi abriu a infância, novo rumo de esperança, e ensinou à humanidade como amar uma criança. Depois dessa vivência de amor, dedicada à educação, surgiram muitos discípulos com essa mesma visão. Eurípides, Herculano e outros seguiram essa mesma via, abriram caminhos na história a uma nova pedagogia. Graças a Tomás Novelino e sua esposa Dona Aparecida, a nossa cidade tem hoje uma escola reconhecida. Traz o nome de Pestalozzi e visa integral educação, relembrando um legado de aprendizado, amor e evangelização. Coração,
Muito obrigada ao grupo Cristo Consolador. Muito bem. Nós vamos continuando, né? E chegamos em Allan Kardec. Ele herdou toda essa educação de Pestalozzi, transformou-se num grande educador, sistematizou a nossa doutrina, nos aproximou das leis divinas, naturais, descortinou o mundo espiritual, apresentou Jesus como modelo e guia da humanidade. Vamos sentir tudo isso? Vamos? Com o Fernando Bachur. Agora é momento de mais música. Sentir com Kardec. Boa noite. Eu vou executar uma música agora, que ela se chama Kardec, Obrigado, do Grupo Bem. É uma sugestão da Eni. Eu não conhecia a música, né? Então não faz tanto tempo que eu treinei. A música se chama Kardec, Obrigado. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque eu estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. A próxima música, também lembrando de Kardec, né? Mas falando aí dos espíritos, né? Nós vamos falar um pouquinho do Livro dos Médiuns. Essa música é de um grande amigo nosso, hoje ele está em Santos, né? Do César Tucci, o Livro dos Médiuns. Ele que por tantas vezes esteve aqui nesse palco, né? Trabalhando com evangelização, né? Aqui nos encontros de evangelizadores. É um privilégio poder relembrar isso.
escondidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que no seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Toque, 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 toque. 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 Agora eu vou trazer mais uma música que fala sobre a mediunidade. Ela é de uma dupla lá de Belo Horizonte, Tim e Vanessa. E a música se chama Médiuns. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, antes médiuns, hoje profetas, faculdades não mais ocultas, tantos falam, tantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná,
na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Obrigada ao Fernando Bachur. Nós sentimos Kardec, a obra dele. Deu para sentir? Então, nós vamos agora encerrar o passeio por todos esses educadores com o missionário de Sacramento, bem pertinho de nós, né? Ele que trouxe em sua pedagogia a originalidade, a liberdade, o amor. E quem vai trazer para nós é a Célia Florencio e o Raul. Alice, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Trago um abraço fraterno dos meus amigos do Centro Espírita Meimei. Uma alegria muito grande recordar Eurípedes, o missionário de Sacramento. Como me lembrei dele nessa pandemia que acabamos de vivenciar há pouco tempo. Como ele trabalhou junto a nós, auxiliando, curando, confortando, amparando. Então nós vamos lembrar o poema que ele nos deixou, intitulado Deus. O universo é a obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências. É a causa das causas. É a lei das leis. É o princípio dos princípios. É a razão das razões. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, nos matis dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumburejo das franças. Deus, reconheço-vos eu, Senhor,
nos lindos antérios, no íris multicolor, na aurora polar, no ajeito da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou com anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Agora, para me desculpar, vou falar uma poesia de Maria Dolores. Evangelizadores, sigam o caminho que te hajam proposto, vençam o frio do desgosto que te gere o coração. Se aspirem a edificar na construção do melhor, elimine as dificuldades ao seu redor nas trilhas de elevação. Esqueça as pedras em peços que te sujam no caminho, mesmo cansado, sozinho, sem proteção de ninguém. Sangrem-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, trabalha, abençoa, nunca te afastes do bem. Fazes do verbo teu facho, da verdade e da esperança. Entregue a luz que te alcança, o brilho dos dias teus. Eleve-se, busque o alto, siga o dever dia a dia, que encontrarão alegria na plena união com Deus. Obrigada, Célia. Foi bom que a gente ganhou mais um poema, não foi isso? Achei interessante. Obrigada, Célia. Obrigada, Raul, Alice. Ficou lindo, viu, meninos? Muito bem. A gente vai continuar vendo esses educadores durante toda a semana. E agora a gente vai apresentar a equipe que vai trabalhar com vocês no encontrinho, bebê, ventre, iniciantes, aprofundamento, palestras. Venham. E aí, eles vão terminar fazendo o canto com uma oração final. Combinado? Eu gostaria de pedir que amanhã a gente chegasse às 19 horas, um pouquinho mais cedo, para o credenciamento, tá? A busca da nossa sala. Tudo bem? Vamos tentar? Alguns receberam aí a letra e, quem sabe, pode cantar conosco. Nós vamos encerrar. Bom, vou baixar um pouquinho, porque ficou melhor. Porque com o microfone dele. É uma música que chama Ide Contentes, de Cacá Rezende. Vamos todos cantar. Cristo, estamos aqui, cantei. Faz os escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, pela proteção de Deus.
vocês pela participação, a vibração, a presença, quanta luz, pelos grupos que aqui estiveram. Muito obrigada.